Olá pessoal, conforme eu prometi no último vídeo, eu falaria aqui com o meu amigo Fernando Couto de Magalhães, escritor do livro Instituto Hawkins, professor de capoeira e, melhor de tudo, meu vizinho, né? Batemos papo constantemente na padaria aqui do condomínio. Exatamente, né? tomando um cafezinho. E o Fernando, conforme eu disse, é um escritor, né? O livro dele está fazendo muito sucesso. E é alguém que faz a gente viajar na época dos dinossauros. Você quer viagem mais interessante que essa? Fernando, vamos falar com você novamente. Muito bom, sempre muito bom, Júlio. Eu queria começar te perguntando de onde veio a ideia, a inspiração de fazer essa viagem no tempo lá para os primórdios da humanidade, né? A gente passa pelos primórdios da humanidade, como você bem citou, passa pela era dos dinossauros, o final do Cretáceo, que a gente diz, perto da extinção, e vale citar que são as espécies brasileiras, né, que muito da história se passa no Brasil. Então, para fazer essa viagem mais crível e valorizando também o nosso país, obviamente, eu tive que ir atrás das espécies brasileiras, como era o Brasil há 68 milhões de anos atrás, em quais regiões eu encontraria argumentos para desenvolver essa história. E parte dela acontece perto de Botucatu, aqui no estado de São Paulo. São Paulo? Eu pensei que você ia falar lá na Amazônia. Não, muito pelo contrário. Tão perto de nós aqui em São Paulo? O Brasil, ele é riquíssimo em fontes fossilíferas, né? Ou seja, criaturas pré-históricas, fósseis, esqueletos antigos e tudo isso. A gente é muito rico no Brasil. Porque o que acontece? Quando os continentes se separaram, a gente vai levar a conversa lá longe. Quando os continentes se separaram, as Américas se isolaram. E a isolação das Américas, especialmente a América do Sul, criou toda uma evolução por isolamento. Ou seja, a gente tem muitas espécies que são só nossas, é só do Brasil, cara. A gente tem espécies... desde os dinossauros até as megafaunas de 40 mil anos atrás, por aí, a gente tem espécies muito únicas, muito singulares do Brasil. E isso é muito interessante. Então, isso foi um caminho que eu explorei no livro. Explorei a última era glacial, que aí no caso eu tive que ir para a Itália, para a Europa. Inclusive usei a minha própria viagem da Itália para desenvolver a trama do livro. E também parte da história acontece também na China. E por que a China? A China eu desenvolvo um período... Fernando, antes de você viajar para a China, eu queria só perguntar o Brasil aí. Você falou Botucatu. Sim. Também é uma ficção ou Botucatu, na história real, tem alguma conexão aí com... Tem, totalmente. Tem? Tem totalmente. Olha o pessoal de Botucatu, vocês sabiam disso? Exatamente, tem. Toda essa região do nosso interior aqui de São Paulo foi vamos dizer assim, 70 a 140 milhões de anos atrás. Quem for paleontólogo vai saber dizer com mais precisão, mas toda essa região foi um grande deserto / cerrado e muito rico em espécies. A gente teve espécies de dinossauros, a gente tem muitas espécies, por exemplo, de saurópodes. Saurópodes são aqueles dinossauros pescoçudos que toda criançada gosta, né? Eles têm os pescoços gigantescos, bicho enorme pra caramba. E a gente tem uma diversidade muito grande de espécies. Aliás, quem for de São Paulo, recomendo visitar o Museu de Zoologia da USP, que lá você encontra várias espécies diferentes de animais, desde os dinossauros até os animais da megafauna, que são milhões e milhões de anos depois, né? Então é uma região muito rica. Por isso que eu fui para lá. E parte da história acontece numa cidadezinha chamada Sarutaiá. Sarutaiá é uma cidade de 4 mil habitantes, perto de Piraju, nessa região próxima de Botucatu. Uma cidade real? Botucatu, sim, uma cidade, uma delícia de uma cidade.
Então você acabou misturando um pouquinho da ficção com a realidade. Sim, completamente. Mas esse é o compromisso da ficção científica. O compromisso da ficção científica, que é bem diferente da fantasia, é justamente esse: você trazer elementos da realidade para construir uma história. Então, quando eu digo realidade, por exemplo, se eu vou falar de alguma coisa científica, antes de eu falar, eu preciso ter muita base naquilo. Eu preciso ter muita base naquilo. Então, por exemplo, quando eu comentei da Europa, eu passo por um período da última era glacial, ou seja, a megafauna da Europa. A gente tem mamutes, tem os esmilodontes, que são os tigres dente de sabre, bicho preguiça gigante, que também tinha nas Américas, e tudo isso convivendo com seres humanos que viviam lá, humanos de outras espécies que não são as nossas, por exemplo, os neandertais que eu desenvolvo na história. Mas, por exemplo, se eu vou falar deles, eu preciso ter uma base. E quando eu escrevo sobre os neandertais no livro, foi inclusive a minha tese de pós-graduação, quando eu fiz a pós-graduação na PUC, e o meu trabalho de conclusão, o meu artigo, foi sobre toda a história da evolução humana e pegando recortes específicos, desde os... Agora eu vou jogar os nomes, para parecer inteligente. Desde os Sahelanthropus tichadenses, Australopithecus, os Homo erectus, os Homo sapiens, os Homo neandertais, que eu desenvolvo bastante nesse livro. Então, assim, você tem um compromisso com a informação quando você vai escrever, diferente da fantasia, não querendo diminuir a fantasia, que é um gênero maravilhoso. Interessante. Né? Mas se na ficção científica, e eu cito, por exemplo, Star Trek, quando eles iam desenvolver as aventuras espaciais dele, tinha muita pesquisa, muita reflexão. Isso é outra coisa que a ficção científica traz, muita reflexão sobre o nosso passado, presente, futuro, quem a gente é, para onde a gente vai. Então isso é fantástico. Não sei se eu respondi a sua pergunta, ou se eu viajei, fui embora. Aliás, por falar em viajar, você estava viajando para a China, né? Estava indo para a China. Parte do livro se passa lá, o que é algo muito mais interessante, porque quando a gente imagina o mundo pré-histórico, o livro ele é sobre diferentes eras da pré-história, né? E quando a gente fala de pré-história, você imagina o homem das cavernas, que é uma imagem satirizada do que eram os neandertais, por exemplo, e a gente imagina, por exemplo, os dinossauros. E aí você fala, o dinossauro é coisa antiga pra caramba, é longe pra caramba. Aí eu te pergunto, e antes dos dinossauros? E bem antes dos dinossauros. Então, por exemplo, né, em determinado momento da história eu passo a desenvolver sobre a era geológica que a gente determina como carbonífero, e que foi uma época, segundo, claro, muitos estudos, muitos artigos científicos, no qual o planeta ele era basicamente tomado por pântanos e tinha um índice muito grande de oxigênio na atmosfera. Então, vamos dizer, uns 30% a mais de oxigênio na atmosfera, que já seria tóxico para a gente já não conseguiria respirar esse nível de oxigênio. E o que acontece? Com esse nível de oxigênio, as criaturas que viviam no planeta, a gente fala que o carbonífero é a era dos insetos gigantes. Então a gente tem fósseis. De novo, o Museu de Zoologia da USP, você tem um exemplar de uma meganeura. Meganeura é o nome dado para essa criatura, que é basicamente uma libélula, que de asa a asa é mais ou menos isso aqui, assim, vamos dizer 1 metro, 1 metro e pouco, uma libélula de 1 metro e pouco. Então é interessante porque você tem muitos fósseis de insetos. Insetos são criaturas que estão aí desde sempre, gigantes, cara. Então, uma criatura que eu desenvolvo no livro, que muita gente me fala que achou muito interessante, foi pesquisar no Google para ver como é que ela parece, porque, cara, parece cenário de filme de terror. Se você tem medo de inseto, cara, imagina um bicho desse. Chama Arthropleura. A Arthropleura, ela é uma centopeia, basicamente uma centopeia que alcançava... O nome é até bonito, né? Arthropleura.
pleura, Não vou de tentar repetir. artrópode. E você imagina uma centopeia que ela tinha 1 metro de largura. O comprimento dela podia chegar a 2, 3 metros. E essa criatura é carnívora, assim como muitas ainda são. Se você entrar em muitas cavernas, por exemplo, espécies de centopeias que vivem em cavernas, cara, eles se alimentam de morcego. Os bichos se penduram na pedra e atacam os morcegos. Eu falei, cara, que bicho maravilhoso para contar uma história, né? Então, imagina um bicho desse andando, serpenteando no chão, cara, com umas patas que devem ser desse tamanho, e carnívoro ainda, cara. Então imagina o medo que isso vai... não daria pra gente. Adoro falar com o escritor, porque eles são apaixonados por todo o conteúdo, pelos bichos. Agora eu quero falar sobre como é que você criou, ou como foi a criação dos personagens, Sim. Fernando. Porque quem está ouvindo a gente falar deve imaginar que isso é tipo um livro, aquele livro que você abre e você mostra os animais, as espécies, e não, é um romance, ou seja, um romance existe um... Instituto Hawkins, As Anomalias do Tempo, só para reforçar, sabe? Exatamente. Ele é um romance, ou seja, tem um desenvolvimento de uma história com personagens, cada personagem tem a sua origem, cada personagem tem a sua personalidade. E eu vou falar, por mais apaixonado que eu seja, falando de pré-história, o planeta, os animais e tudo mais, essa foi a parte que eu mais gostei, desenvolver os personagens. Então, de forma bem resumida, é um grupo de cientistas que é convocado por um grande cientista que é inspirado em cientistas reais, que eu admiro muito, e esse grupo de cientistas é convocado para investigar o que está acontecendo. O que está acontecendo? Criaturas pré-históricas de diferentes eras aparecendo no planeta. Então, assim, tem um mistério ali que eu vou desenvolver esse mistério, mas ao mesmo tempo, o personagem. Você tem um personagem que é introvertido, que é um professor universitário super introvertido, tem super dificuldade de se relacionar com os outros. Você tem uma cientista, uma bióloga brasileira que é completamente o contrário, ela é extremamente extrovertida, tem uma origem diferente do cara, desse professor. Você tem um cientista inglês, que é inspirado, inclusive peguei o nome emprestado do nosso amigo Jeff. Jeff é um psicoterapeuta inglês, ex-vizinho nosso também. Exatamente. Aqui, que foi homenageado pelo Fernando, virou personagem. Eu falei assim, né? Eu vou criar um cientista, um personagem, que seja um cientista de fora, seja alguém de fora. Porque muitos personagens são brasileiros, a história se passa aqui, mas eu queria esse personagem de fora, que é muito inspirado que inclusive o nome é semelhante, né? O Stephen Hawking, a Richard Dawkins, e aí eu criei o Geoffrey Hawkins, que eu falei pro Jeff, eu preciso de um nome, e um nome que o brasileiro não tenha dificuldade em falar, que é Jeff, né? E eu falei, cara, a gente tem um amigo aqui que a gente chama de Jeff, todo mundo chama de Jeff, vai ser esse nome, cara. Deixa eu mandar um recado pro Jeff aqui, nosso amigo. Ô, Jeff, você não imaginava jamais que ao vir para o Brasil você ia entrar para a pré-história. Ia entrar para a pré-história, exatamente. E tem todo o desenvolvimento. Então existe a relação dos personagens que não se conhecem, e muitos desses personagens criam uma amizade, criam um romance, criam intrigas. E como é que eu vou desenvolver tudo isso? E é uma parte tão interessante que muitos dos materiais que eu uso para divulgar o livro, eu uso animações com dinossauros e tudo mais, mas muitos dos materiais são ilustrações que eu faço dos personagens. Então tem uma personagem que todo mundo gosta, que é a Marjorie. Ela é uma personagem muito divertida. Ela é divertida, ela é exagerada, ela é infantil, ela é infantilizada. Enquanto os outros estão tendo uma discussão bacana, ela já faz uma piada que não tem nada a ver com o negócio. Ela foi inspirada em alguma pessoa real também, ou você criou? Ela é uma mistura de muitas pessoas, né? Eu acho que todos eles são misturas de muitas pessoas. E ela é uma personagem muito característica.
e eu fiz as ilustrações, algumas ilustrações delas, que as pessoas adoram ver o personagem, falar, nossa, tem tudo a ver com o personagem. Ele também, desculpa interromper, ele também faz as ilustrações do livro, né? Eu faço e eu estou trabalhando para, quem sabe no ano que vem, eu tenho plano para, talvez no final desse ano, eu já estar com o segundo livro do Instituto Hawkins pronto para publicação, que está sendo uma delícia escrever esse livro, e para o ano que vem fazer um livro infantil. Só que o livro infantil não vai ser do Instituto. O livro infantil vai ser desta personagem levando as crianças e mostrando para elas como é que era o planeta na pré-história. Então, está nos meus planos, já estou fazendo as ilustrações, está ficando muito legal. Quem quiser ver, enfim, é só procurar. E do primeiro livro você já está na segunda edição? O primeiro livro está na segunda edição. Segunda edição, para quem não sabe, não é o segundo livro, né? Segunda edição é o mesmo livro repaginado, já com carta ao leitor. Então eu me comunico diretamente com o leitor, explico como é que foi o processo de criação do livro, dos personagens. E a história, obviamente, aí tem aqueles detalhes. Você faz uma nova revisão do livro para eliminar aqueles errinhos que passaram na primeira, e assim vai. Os livros têm segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 20ª, 50ª edição. Isso faz parte. E o primeiro já está na segunda edição, e o segundo livro planejado aí para no ano que vem, tá todo mundo lendo, né? Então... Olha aí, vocês que já leram o primeiro, já fiquem sabendo que já vão ter um compromisso para o ano que vem. Ano que vem? O pessoal tá ansioso, e eu tô sendo muito cobrado. Eu já falei, calma, gente. Calma, tem que ser um processo sincero, não dá para escrever com pressa. É isso aí. Eu estou sendo muito cobrado. Fernando, e para complementar, quais são os comentários dos leitores que você já recebeu até agora? Demais. Que mais te dão satisfação? Cita algumas coisas que os leitores estão comentando com você que te animaram a ir para o segundo livro, nesse caso. Isso é o que mais me surpreendeu, o que mais me animou para começar escrevendo, né? Que eu já tenho até outros livros que vão ser, por exemplo, Grande Hotel Brasil, que vai ser publicado ainda esse ano, metade do ano. Nada a ver com a pré-história. Nada a ver, é outro tema. Nele eu trabalho folclore e trabalho muito a mente, né? Porque, por exemplo, uma área que eu gosto muito é a neurociência. Eu pude estudar neurociência, inclusive tive como professor lá na PUC o Daniel Kahneman, que é o autor do livro, do Inteligência Emocional. E é uma área que eu gosto muito, e eu desenvolvi um jeito de misturar, explorar a mente humana de uma forma científica, misturando com o folclore brasileiro. Então, assim, é que nem o primeiro. Eu pego umas ideias completamente malucas e vamos lá. Quanta contribuição, não somente para a ciência, mas para a cultura brasileira. Sim, porque merece, tem que ser. Eu participei de alguns concursos literários no começo do ano, e 2 desses concursos, que eu fui vencedor do concurso, o meu de contos, são contos, e esses contos estão publicados em livros dessas editoras, editora Baruch e editora Carnage, são 2 editoras que lançaram esses concursos, e os meus contos estão nos livros aí sendo publicados. E uma coisa interessante, eu falo, por que o meu conto, ele teve destaque? Por exemplo, a Carnage, o concurso da editora Carnage, o meu conto ficou em 4º lugar de 150. Né, que eu chamei de O Cervo Branco. O cervo branco é uma criatura que eu brinco do folclore brasileiro, que é o Anhangá. O Anhangá, que é um antagônico de Tupã, que é uma criatura mais maléfica, mais sombria, da floresta, do folclore brasileiro, que, aliás, Vale do Anhangabaú, é o Vale do Anhangá. Toma cuidado quando você estiver por lá, porque ele vai puxar o seu pé. Mas por que teve destaque? Porque, cara, eu fui um dos únicos, e eu vou ser sincero, até o momento que eu lia os outros, são contos fantásticos de outros escritores, cara, eu fui o único que explorou o folclore brasileiro. De falar, eu vou pegar essa criatura, eu vou pegar essa história, essa lenda, e vou transformar numa história.
Porque o restante são ótimos, não estou menosprezando de forma alguma, mas os outros, por exemplo, são contos de terror, certo? São livros de terror, contos de terror para quem gosta de terror. Só que assim, história do fantasma, do espírito, da cruz, do exorcista, do demônio. Cara, e a gente tem na nossa mão, cara, aqui, ó. Ó aqui a natureza brasileira. A gente tem aqui os nossos próprios, cara. É verdade. A gente tem criaturas, a gente tem o Anhangá, como eu brinquei, a gente tem uma pinguari, que é como se fosse o nosso pé grande, gigante, com uma boca no peito que come as pessoas. Cara, olha, tá aí, meu. Vamos criar história em cima disso. Interessante. Né? Então, esse é um ponto, cara. O que o Fernando está fazendo, na minha opinião, é o resgate do folclore nacional, porque ele está guardado na nossa história, guardado nos livros, Tá lá, não tá se lá fala, esquecido. não se promove. Então você está fazendo um resgate do nosso, Sim. dando nova vida para o folclore nacional, né? Um desses contos que eu escrevi chama A Canoa de Jatobá, que conta a história de um antropólogo, que obviamente tem que ser tudo do meio que você vive, né? É um antropólogo e ele está numa canoa de jatobá, que é uma madeira muito específica, e essa canoa ela é pilotada pelo Curumaré, que é um indígena que está levando esse antropólogo para algum lugar, ele não entende o porquê. Eu não vou dar spoiler para vocês, mas uma pequena reflexão que o personagem faz no final, que as histórias morrem, mas ao contrário das pessoas, elas podem voltar à vida. E é justamente o que eu brinco com o folclore. Então essas criaturas, essas histórias, essas lendas, elas vão caindo no esquecimento, mas elas podem ser resgatadas. E como? Cara, escritores de plantão. A gente tem um terreno fértil pra caramba. É só aproveitar. Olha só, olha a inspiração que o Fernando traz para toda pessoa que tem uma veia literária, Exatamente. escrever. Fernando Couto de Magalhães, vocês já estão ouvindo muito sobre ele e vão ouvir muito mais ainda. Tomara. Preparem-se. Obrigado, Fernando. Valeu, Gilmar. Obrigado, viu? É sempre um prazer. Até a próxima. Valeu.